muitos de nós fotógrafos travamos na edição, por alguns motivos que eu vou explicar aqui hoje. Agora eu quero saber de vocês. Quem aqui tem dificuldade na edição? Quem olha para sua edição e ou não está tão boa quanto gostaria, ou está com dificuldade de fazer esse processo ser bom e ser rápido? Então, quem aqui está com a edição travada? Quem aqui acredita que precisa melhorar a edição? Conta para mim. A maioria de nós, né? Porque a edição é sempre um perrenguinho. Então, vamos dividir. Vamos botar as paradas primeiro num contexto. Então, o que é edição? Então, edição é todo o trabalho pós-fotografia. Ou seja, você fotografou, chegou em casa, baixou as suas fotos e você tem um processo a fazer. Neste processo entra a edição, ou o pós-fotografia, que hoje em dia, nos tempos de hoje, todas as fotografias elas precisam ser editadas, principalmente se você fotografa, por exemplo, no arquivo RAW. Então, se você fotografa no arquivo RAW, que é, na teoria, uns vão discordar e tá tudo bem, porque cada um tem a sua opinião, na teoria é o melhor arquivo que a nossa câmera pode nos entregar. É um arquivo bruto. Mas por ser um arquivo bruto, ela precisa que nós editamos ele, né? Ele precisa disso. Então isso que acontece? Você precisa hoje em dia editar. E não é só hoje em dia. Lá atrás, no tempo da fotografia analógica, também essas fotografias eram editadas. Porém, quem editava não era nós fotógrafos. Quem editava era o editor lá do laboratório fotográfico. Então você mandava do tempo. A galera mais antiga vai saber o que eu estou falando, a galera mais nova vai achar que eu estou falando de, sei lá, dos antepassados que viviam nas cavernas. Presta atenção. Antigamente a gente ia pegar o nosso rolo de 36 poses, né? A gente pegava esse rolo de 36 poses, a gente colocava nessas câmeras aqui, né? Que não tinham visor, né? Então, assim, eu sei que tem gente que olha para isso aqui e diz, meu Deus, não sei nem o que ele está falando, e eu não sei nem como é que abre esse troço aqui mais também, tô ficando muito moderninho, é que tá estragado aqui, ó, tem o botão, mas ele não tá mais abrindo, ela tá estragada. Então, vamos lá, você abria essa parada, colocava o filme aqui dentro, fotografava 36 poses, né? E aí você chegava, você terminava, rebobinava, tirava o filme, guardava ele, e na segunda-feira, ou quando você chegasse em casa, você mandava para o laboratório. Lá no laboratório, as pessoas, se fosse um laboratório bom, né, o que eles faziam? Eles literalmente passavam foto a foto e faziam a edição que a gente faz hoje no Lightroom, no Photoshop. Eles faziam aonde? Lá na edição, lá no laboratório, de uma outra forma, de uma forma um pouco mais leve, sutil, mas existia correção de cor, principalmente correção de brilho, então isso acontecia. Então o que eles faziam? Eles ressaltavam que estava bom. E é o que a gente faz hoje. Então hoje, o que é a edição? A edição para mim hoje é a gente pegar o nosso arquivo, fotografar, pegar o nosso arquivo RAW e fazer o quê? Ressaltar o que está bom. Então, ajustar pequenos detalhes de contraste, pequenos detalhes de balanço de branco, pequenos detalhes de nitidez, pequenos detalhes de luz, passa um pincel aqui, escurece um pouquinho ali, detalhes. Ou seja, a gente ressalta o que está bom, né? A gente arruma um pouquinho e melhora aquilo que já é bom. Só que por que a maioria dos fotógrafos acham e tem dificuldade na edição? A maioria não sabe aonde parar, não demora muito tempo. Sabe por quê? Porque a maioria dos fotógrafos se atrapalha aqui, ó. Editar. Editar não é Vocês estão vendo ou não? Lero, lero, vocês não estão vendo. Enquanto isso, vou fazer a minha arte. Galera, editar não é enfeitar. É com isso que eu quero começar a aula de hoje, a live de hoje. E literalmente eu vou te explicar mais sobre isso. Mas por quê? Editar é uma coisa, enfeitar é outra coisa. Editar é pegar o ponto bom da fotografia e fazer pequenos ajustes. Enfeitar, mano. É você que nem que nem você tem um filho, ou vou falar do Frederico porque eu não tenho filho, né? O Frederico tomar um banho, ele tomou um banho, a gente editou, a gente melhorou ele, né? Porque, tava bem fedido, deu um banho nele. Então ele fica com o pelinho mais maciozinho, mais cheirosinho. É a edição. Só que
Aonde a Diana manda, ela vai lá tomar banho, eles não só editam, eles vão dar uma enfeitada. Aí ele vem com, como é que é o nome daquelas coisinhas? Parecia, você já viu a novela Caminho das Índias? O Frederico é um macho, cara. Ele era da rua, ele é mano, entendeu? Ele é dos bro, entendeu? Ele se criou na vileiragem. Aí ele vem hoje, do banho, com um monte de coisinha colada, se parecendo aquela mulher do Caminho das Índias. Eu falei, cara, isso aí não é banho não, isso é enfeitar o cachorro. Você tá entendendo? Ó, tô brincando aqui, mas editar é uma coisa, enfeitar é passar um pouco do ponto, tá? Então, Frederico é a própria Jade, é basicamente isso, até ele chegar aqui. Ele chega no estúdio e diz, pode tirar essa parada aí, que esse aí é machão, ele veio da vila, entendeu? Não me aparece com a Jade Caminho das Índias aqui não, tá? Então, ó, o que eu tô tentando dizer pra vocês é o seguinte, quando você começa a olhar pra sua fotografia e você começa a enfeitar ela demais, começa a acontecer isso que vocês falaram. Você não sabe a hora de parar. Porque você, meu Deus, será que está enfeitado o suficiente? Aí você quer colocar mais. Aí você coloca as pedrinhas da Jade no Frederico, sabe? Aí, o que acontece? Quando você começa a fazer isso, você começa a demorar muito na edição. E aí você começa a atrasar a edição porque você está enfeitando. E aí o cliente, ele acaba achando que está demorando demais. Ou você dá um prazo muito longo para dar tempo de você editar, enfeitar, e aí o cliente também fica insatisfeito. E aí você, uma hora faz uma coisa, na outra você enfeita de Jade, na outra você enfeita de festa junina, na outra você... Você vai mudando muito o tempo todo, e aí você se perde naquilo que a maioria escreveu aqui antes, que é, meu Deus, como eu padronizo. E quando você começa a enfeitar, literalmente você perde um padrão. E na minha opinião, deixa eu explicar isso para vocês, fotografia para mim, tá? Ó, para mim, e não tem nada de certo e errado com isso, fotografia para mim é documento. Para mim, fotografia não é apenas arte, como se acha que fosse pouco. Mas ela é mais do que isso, ela é um documento histórico. O que a gente sabe dos nossos antepassados, né, das nossas gerações, de 1, 2, 3 gerações atrás, muito do que a gente sabe é através das fotografias. O que a gente sabe sobre as guerras é através da fotografia. Sabe como os nossos pais se vestiam é através da fotografia. Então a gente sabe muito sobre o passado e as pessoas, as próximas gerações vão saber muito das nossas, de como a gente vivia e sobrevivia, baseado nas fotografias. Agora, se as nossas fotografias começam a mudar toda a pele, fazer as paradas muito loucas, e aí a grama que é verde, ela fica azul, e daí em picada café começa a ter foto de neve, mas nunca nevou. Não tem nada de errado com isso se você quer essa parte mais artística. Mas você está ouvindo alguém, que sou um defensor da fotografia mais documental, onde a edição é muito importante, mas eu não preciso enfeitar, porque eu quero mostrar as pessoas como são, as histórias como são, as famílias como são, os casamentos como são, os eventos, as formaturas, tudo acontecendo da forma mais interessante possível. Alguém está falando, o céu fica roxo, é tipo Stranger Things, tá tudo bem, mas é umas paradas diferentes, a gente sabe que aquilo não é realidade. E existe um mercado da fotografia não real, não realista, não documental, tá tudo bem. Se é assim que você quer, você vai ter que enfeitar mesmo. Agora, se você está aqui, provavelmente você curte o meu trabalho, você curte o meu conteúdo, e o meu trabalho, o meu conteúdo é baseado em documentar, sacou? É mostrar as pessoas da melhor forma possível, mas quem elas são de verdade. Então, ou seja, é você começar a identificar qual é o seu estilo de edição, qual a sua autoria, e começar a seguir um caminho, e não ficar enfeitando coisas diferentes o tempo todo. Porque se você olha para a internet, e eu entendo isso, por quê? Porque você vai para a internet hoje, aí você vê os fotógrafos que têm mais seguidores no Instagram, os mais bombados, a maioria deles tem fotografias super editadas, certo? E não quer dizer que isso é certo ou que isso é errado. Quer dizer, talvez isso chame a atenção do maior número de pessoas da internet. Porque na internet, vou ser sincero, as pessoas querem ver. Nunca um fotógrafo de casamento, por exemplo, vai ser tão bobado na internet como um fotógrafo de ensaio feminino. Por quê? Nem todo mundo quer ver foto de casamento. Mas foto de ensaio feminino todo mundo quer ver. Homem quer ver, mulher quer ver, todo mundo quer ver. Você está entendendo? Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente vê e, nossa, isso aqui está bombando, vou fazer isso porque está bombando. Cuidado, porque daí você vê um tipo de edição, nossa, está bombando esse tipo de edição, aí você começa a fazer esse tipo de edição.
Aí você olha para o lado e depois, nossa, agora tá bombando esse outro tipo de edição aqui, ó. Aí você vai fazer o quê? Você pula para o outro galho. E aí você passa um mês, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, mudando de galho em galho. E quando as pessoas olham para sua fotografia, elas não identificam o seu nome nela. Elas não percebem que aquela foto só pode ser do Kunz. E aí você passa meses e anos e você não conquistou a sua autoria. Porque você deixou travar a sua autoria em detalhes importantes, como, por exemplo, enfeitar ao invés de editar. Faz sentido? Só bota assim, hashtag faz sentido, porque agora eu vou explodir a cabeça de vocês nessas paradas aí. Tá? E eu vou mostrar o passo a passo de como fazer isso melhor. Para pensar aqui comigo. Eu fiz um post esses dias dizendo assim, basicamente perguntando o que era mais importante, tá? Eu até tenho aqui, ó, deixa eu ver, a gente fez um post, a gente pediu para comentar o que cada um preferia, o que vocês preferiam. Número 1, eu quero que vocês participem aqui comigo, presta atenção. Número 1, o que você prefere? Definir um estilo de cor próprio, ou seja, ter uma cor própria, uma cor do Kunz. Vocês já repararam que nas minhas fotos tem a minha cor, né, que faz parte da minha autoria. Número 1, definir um estilo de cor próprio. Número 2, personalizar uma cor para cada cliente. O que para você é mais importante na edição? Tá? Ter uma cor somente minha do fotógrafo ou personalizar? Número 1. Número 2, personalizar a cor das nossas fotos para cada cliente. E eu não estou dizendo que é certo ou que é errado, mas na minha humilde opinião, sim. Quando você começa a mudar de cliente para cliente, achando que isso é personalizar, você perde a sua o seu maior ponto bom na edição, que é a sua autoria. Eu sei que parece legal personalizar para cada cliente, mas vai lá no sushi e pede para eles fazerem batata frita para você. Vai numa churrascaria e pede para eles personalizar o seu almoço e eles fazerem um sushi para você. Vai numa casa de massas italianas e pede para elas fazerem um hambúrguer para você. Vai no McDonald's e pede para alguém fazer um Subway lá para você. Ou seja, a gente tem que tomar cuidado que a personalização é muito bom, mas não em todas as áreas. Porque você ter a sua identidade, o seu jeito, e no caso que a gente está falando aqui hoje, a sua autoria, ela é muito importante para as pessoas saberem o que elas estão contratando. Porque quando você contrata alguém, é porque normalmente você gosta do trabalho dessa pessoa. Você só não faz isso quando essa pessoa cobra muito barato e você não está nem aí para o trabalho dela e você só está contratando ela o mais barato possível. Pode reparar, normalmente quem personaliza tudo para o cliente, ou seja, o faz tudo, é aquele que ainda não tem autoria e não conquista o cliente que paga mais caro. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, um arquiteto. Um arquiteto que faz tudo que o cliente quer, ele chega assim, não, eu desenho o que você quiser, você vai me falar, eu vou desenhar. Ele normalmente vai ser mais barato, porque executar como a pessoa quer é muito mais rápido, muito mais barato do que você ter boas ideias, você ter referências e você dar ideias para o seu cliente. Você apresentar ideias para o seu cliente. Então isso é muito mais caro. Isso é muito mais valioso, porque é baseado em cima das suas ideias que pessoas parecidas com você vão te contratar. E por isso elas vão pagar mais caro. Faz sentido ou não faz sentido? Então a gente tem sempre uma questão, a personalização, até onde a gente pode personalizar e até onde a gente tem que manter a nossa identidade, a nossa autoria. Porque se a gente perder a nossa autoria, como é que a gente vai ser reconhecido pelo mercado? E eu não estou dizendo que só a edição vai tornar a sua fotografia autoral. Não, mas ela é um dos pilares da pirâmide que eu vou te ensinar semana que vem, aonde tem vários pilares. Tem 10 pilares, perfeito? Um desses pilares é a edição. Então, um desses pilares aqui, é a edição. Então, sim, é muito importante isso. E eu vou te explicar algumas coisas, por que a maioria das pessoas travam e por isso que a gente está falando sobre edição. Só que a Diana tem uma pergunta. Manda bala, Diana. O Gidel, ele perguntou, ele tem uma dúvida, mas quando não se padroniza, para o cliente, não se fica enjoativo depois de um tempo?
se não fica enjoativo, né? Vamos lá, é que você está vendo a fotografia só com um pedacinho dela, com um dos pilares. Isso aqui, ó, é a edição da sua fotografia. Tem todos estes outros pilares aqui que você vai ter que mudar. Só que você mudar só esse pilar e mudando as edições só desse pilar e mantendo as outras poses, direções de pessoas, luzes, composições, a curadoria, mantendo isso igual, também não vai ficar chato? Não vai ficar enjoativo? Vai. É que você tem que entender que você precisa modificar toda essa pirâmide ao mesmo tempo, mas respeitando assim a linha de raciocínio. Tu entende? Veja carros. A Audi não tem o estilo dela, o estilo da sinaleira, o estilo dos faróis, o estilo da linha dos carros. A BMW não tem o estilo dela, a Mercedes não tem o estilo dela, a Jeep não tem o estilo dela. Não fica enjoado todos os carros da Audi terem uma frente parecida? Não fica enjoativo todos os carros da da Volkswagen terem a frente, a traseira parecidas? Não é sobre ser enjoativo, é sobre ter uma personalidade, ter uma autoria e identificar e chamar pessoas de que gostam daquilo. Tu entende? Então, sim, se repetir o tempo todo é chato, mas não é ficar mudando de cor o tempo todo que vai ser diferente, porque isso vai ser diferente, mas eles não reconhecem o artista por detrás da sua arte. Pensa nos artistas, sei lá, Da Vinci, esses caras aí, pensa nesses artistas aí. Cada um não tinha o seu jeito único de pintar, o seu jeito único de desenhar, o seu jeito único de esculpir. Não quer dizer que eles repetiram a vida toda deles as mesmas artes, mas eles têm uma forma de fazer. O escritor que escreve poesias, ele não tem uma mesma linha de raciocínio. O escritor de livros, se você for ler todos os livros desse mesmo escritor, será que eles não seguem uma mesma linha? Eles falam de coisas diferentes respeitando um mesmo estilo, um mesmo jeito. Saca? Então, é achar o equilíbrio entre essas duas coisas, né? E ó, eu tô lendo aqui uns comentários que vocês fizeram na outra vez, por isso que eu trouxe para vocês aqui, ó. A Márcia na época falou assim: a tentação de fazer sempre tudo diferente é gigante. E por que é gigante? Porque a maioria de nós fotógrafos somos artistas. E a maioria de nós não gosta de se repetir, a artista não gosta de se repetir. Então a gente acha que a gente tem que fazer diferente o tempo todo. E eu concordo que a gente tem que fazer diferente o tempo todo, mas a gente tem que saber aonde se diferenciar. E não é só na cor que a gente vai se diferenciar. Então eu acredito muito que você deve ter uma linha de raciocínio que você gosta e você começar a sempre fazer aquilo de forma melhor e melhor e melhor e melhor, até que as pessoas entendam que aquilo é a sua cor, aquilo é seu jeito, não só com a edição. Na semana que vem eu vou te explicar isso, sobre como você consegue a sua autoria na sua luz, quais as luzes que você usa, na sua composição, quais as composições que você usa, quais as poses que você usa, mais loucas ou mais calmas, mais emocionantes, mais sensuais ou mais extravagantes, né? Quais as direções de pessoas que você usa, fotografa pessoas mais tímidas, mais calmas, né? Mais emocionantes, ou fotografias mais doidas, pulando, correndo, maluco. Então, a soma de tudo isso a gente vai encontrando o nosso diferencial. Fala, Diana. Eu acho que também outra coisa que acontece, né, e faz o fotógrafo pensar que é padronizar, que é fazer o que cada cliente, diferente para cada cliente, é porque ele tem dificuldade em manter uma luz, a mesma luz em um ensaio externo e um interno. É achar que, tipo, uma função, um padrão de cor não pode ser aplicado em um parque. Exato. Muito bom, Diana. Exatamente o que eu tinha aqui com uma segunda, ó. Que tem um cara que falou assim, o número 2, né? Pois não consigo definir um padrão. Então é isso que a Diana está dizendo. A gente às vezes acha que, meu Deus, como a gente vê foto de newborn, todas as fotos de newborn são bonitinhozinho. As fotos de criança tudo tem que ser clarinha, bonitinho. Casamento não, o casamento tem que ser assim. Não, sensual tem que ser mais pesado. E a gente vai achando que a nossa edição vai mudando de nicho. E aí, como a gente às vezes não tem um padrão na nossa luz, a gente muda a luz e aí, meu Deus, eu não consigo achar a cor. A maioria dos fotógrafos, eu não acho que muda a edição porque quer ficar enfeitando.
A maioria dos fotógrafos, ele, na minha humilde opinião, ele acaba enfeitando e mudando sempre porque ele não consegue seguir um padrão. E um padrão de edição nem sempre começa na edição. Eu vou falar já mais sobre isso. Mas para você editar bem, nem sempre começa só na edição. Você precisa fazer umas outras coisas que são importantes também. Então manter o padrão é difícil. Eu vou te explicar como você vai conseguir fazer agora na parte mais técnica mesmo, sacou? Então, ó, deixa eu ver mais uma, eu já falei sobre isso. Ó, alguém disse assim, Valtinho, né? Tenho meu estilo, mas se o cliente manda um briefing, eu faço como ele quer. Só que quando você fica mudando de galho em galho, como o cliente quer sempre, então assim, você acaba que é como você chegar na Audi e falar, ó, agora eu quero um carro assim ou assado. E eles vão fazer para você? Difícil eles vão fazer para você. Então, eu sei que na cabeça de você é melhor fazer o que o cliente quer. Mas na verdade, eu estou julgando e querendo que você jogue um nível acima desse jogo. Que é o quê? Não é você fazer o que você quer para agradar o cliente. É o cliente te contratar justamente porque você faz aquilo que ele quer. E como poucos fazem isso, ele vai acabar pagando mais caro por aquilo. Porque, gente, para pensar, Steve Jobs já falava isso há sei lá quantos anos atrás. O cliente não sabe o que quer até que a gente mostre isso para eles. Ou seja, se a gente ficar escutando o cliente o tempo todo, a gente vai fazer o mais do mesmo. Porque o cliente, ele não entende, ou pelo menos não deveria entender tanto de fotografia quanto nós fotógrafos entendemos. É a mesma coisa que o meu arquiteto esperar que as melhores ideias da casa seja vindo de mim ou da Diana. Eu nunca estudei arquitetura, eu não entendo nada de arquitetura. Será que eu, Kunz, serei o cara que terei melhores ideias do que o meu arquiteto? Eu acho que não. Será que o meu cliente vai ter melhores ideias do que eu como fotógrafo? Acho que não também. Você consegue sacar a diferença? Você consegue perceber isso ou não? Sim ou não? Porque isso tem a ver, só um pouco, Diana, isso tem a ver com uma outra parada que eu tenho anotado aqui para falar para vocês, que é o quê? Né? As pessoas estão cada vez mais exigentes na edição por causa dos filtros. Aí tem uma pergunta que eu vi aqui antes. Como evitar que o cliente poste as nossas fotos com filtro? No momento que você não tem um padrão e que ele não sente esse padrão, ele é o cara que vai usar filtro, porque ele não acha que isso é importante. Então ele vai olhar e vai ficar apertando aqueles monte de filtro do Instagram, um do lado do outro, em menos de um segundo ele vai mudando, e ele vai dizer, gostei mais desse. É isso que você quer ser? Agora, no momento que ele te contratou porque ele gosta da sua edição, desse seu estilo, dessa sua autoria, ele não vai mexer no seu filtro, ele não vai editar, ele não vai colocar um filtro no Instagram porque ele sabe que a edição faz parte do processo. E ele gosta disso. Agora, no momento que as pessoas escolhem você, não necessariamente por aquilo que você faz, não necessariamente porque eles gostam mesmo daquilo, eles olham e dizem, não gosto muito dessa edição, vou ficar trocando nos filtros aqui. E aí não tem como competir. Ou você acha que você vai editar mais rápido que o filtro do Instagram? Ou você acha que você vai dar mais possibilidades para o seu cliente do que os filtros do Instagram? Você acha que você é capaz? Ó, vou te mostrar aqui, ó. Você acha que você consegue fazer mais filtros do que esses aqui que eu vou passando, ó? Vou passando aqui, ó, aleatório aqui, ó. Tô pegando uns filtros aleatórios. Você acha que você vai ser capaz de editar mais rápido, melhor e mais diferente do que todos esses filtros que eu tô mudando aqui, ó, 1 por segundo aqui no Instagram? Você acha mesmo que você vai conseguir? Você tem que entender que tem jogos que você não consegue competir. Então, ao invés de você tentar fazer o diferente, que é impossível você fazer mais diferente que o próprio Instagram, você precisa fazer o quê? Aprender a criar a sua autoria, o seu preset. Por favor, para de comprar preset na internet. Para de abrir o Lightroom, botar uma foto e ficar clicando assim, ó. É muito louco, Diana. Sabe por quê? Porque o fotógrafo, ele às vezes reclama que o cliente fica trocando os filtros do Instagram na foto dele.
Só que quando ele está sentado na salinha dele, sozinho, tomando o cafezinho dele, presta atenção. Presta atenção. O que ele fica fazendo? Ele abre o Lightroom, escondidinho, e fica lá, pede, clicando nos presets. Não é a mesma coisa que o cliente faz isso no Instagram. Ah, mas o cliente não pode. Você pode. Você pode, o cliente não pode. Para pensar friamente. Olha como a gente repete as coisas daquilo que a gente reclama. É muito louco. E isso acontece porque você quer? Claro que não. Isso acontece porque é inconsciente, porque você não pensou sobre isso, você não estudou sobre isso. Ninguém te explicou exatamente isso. Então é muito importante que você saca isso. É a mesma coisa quando as pessoas dizem, eu vou mandar sem edição mesmo, é mais barato sem edição. Tá, mas espera aí. Você vai entregar o seu trabalho sem um acabamento final? Então, não é um extremismo. Não é nem ficar enfeitando, mas também não é dizer assim, vai de qualquer jeito, vou entregar sem nada mesmo. Vai lá, sem edição. Quem é que já ouviu aqui? Ou disse, me manda aquelas lá, pode ser sem edição mesmo. Alguém já ouviu? Alguém já ouviu? Não, tá tudo bem. Me manda aquelas outras lá, pode ser sem edição, rapidinho. Você já ouviu isso? É porque as pessoas já entenderam que a edição toma tempo, que a edição é importante. Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Fala, Diana, você queria me perguntar antes alguma coisa? Tá no radar ainda ou não? Queria perguntar, mas já não lembro mais e agora saiu fora do que era. Então tá, vamos lá. Outras pessoas eu ouvi aqui antes assim, mas Kunz, editar dá muito trabalho. Imagina, tem que editar a pele, tem que tratar não sei o quê. E vamos lá, aonde está escrito que tem que tratar a pele? Eu não costumo tratar a pele. Eu quero entender uma coisa para vocês. Olha para mim. Só porque muitas pessoas fazem lá fora, na internet, não quer dizer que você precisa fazer. Então eu quero te propor um desafio agora. Para destravar, vou destravar essa parada. Tá preparado? Tá preparado? Vou destravar essa parada, ó. Vou abrir essa parada na sua cabeça, ó. Vamos lá. Vamos destravar esse trem. Aqui, ó. Vamos fazer assim, ó. Vamos destravar esse trem. Vamos lá. Presta atenção. Se você está na dúvida de qual é o seu caminho, se você está na dúvida de não sabe qual a sua cor, se você está na dúvida do que é o ideal para você, pensa comigo aqui agora. Se você fosse, por exemplo, um cliente, tá? Eu vou dar um exemplo de foto de casal. Você pode pensar na foto de família, de casamento, do que for. Vou falar de um exemplo de casal. Beleza. Eu quero fazer um ensaio de casal com a Diana. Eu e Diana. Beleza? Eu sou o cara mais rico do mundo. Mais rico que o Elon Musk. Sou ricaço. Dinheiro não é um problema. Eu posso contratar quem eu quiser. Eu posso mandar meu jatinho ir buscar. Tá aqui pra nós. Aí, rico. Rico, fino, mais podre de rico. Dinheiro não é um problema. Eu posso escolher qualquer fotógrafo no mundo. Beleza. Quem você escolheria? Não precisa botar nos comentários. Mas pensa. Quem você escolheria? Um só. Quem você escolheria? Agora olha para a edição dessa pessoa. A edição desse fotógrafo. Te agrada ou não te agrada? É boa ou não é boa? Provavelmente a edição te agrada. Se a edição te agrada, começa a entender que, talvez, quem sabe, seja essa linha de edição a ideal para você fazer. Mas como se eu fizer isso na minha cidade não vai vender? Cara, você disse que compraria se você tivesse dinheiro. Será que outras pessoas da sua cidade também não comprariam? Para de olhar para os outros. Olha para a sua autoria, olha para dentro de você. Destrava. Para de olhar para os outros. Para de fazer igual a todo mundo. Começa a olhar para você. Existe só uma forma de ser diferente. Como é a única forma de sermos diferentes? É sendo você mesmo. A resposta está dentro de você, só que você não olha, você olha para os outros, porque você quer ser bom como os outros, famoso como os outros, dinheirudo como os outros. E aí você olha para os outros como todos os outros olham para aqueles.
e você fica fazendo igual, sem querer. Então, pensa nisso e começa essa linha. Agora, o que você precisa fazer? Você precisa aprender a editar nessa linha. E você não precisa necessariamente nem abrir no Photoshop. A gente não edita no Photoshop, a gente só edita no Lightroom. Muito rápido, o processo tem que ser rápido. Hoje, se você demorar muito na edição, você tem um problema. Que é o quê? Cara, hoje a gente vive num mundo rápido, veloz, não dá pra... Alguém falou no começo da live, 15 dias é muito tempo. Cara, eu acho muito tempo. Se você fosse cliente, você não acharia 15 dias muito tempo? Esses dias eu conversei com um fotógrafo, ele disse que ele leva 3 meses para entregar o trabalho depois do casamento. Você noivo, esperaria 3 meses para ver suas fotos de casamento? O que você pensaria sobre isso? Tu entende? Então a edição hoje, ela precisa ser muito boa e feita de forma rápida, precisa, com autoria e veloz. Porque a velocidade é importante. Você entregar um trabalho bem feito rápido é muito importante. Saca? Então você não precisa tratar a pele porque todo mundo trata. Você não precisa colocar um céu louco, colorido, umas paradas muito loucas porque todo mundo faz. Faz aquilo que você quer. Então, como você faz isso? Presta atenção, agora eu vou te dar dicas, passo a passo. Primeira coisa, básico, bem feito. Para de enfeitar, começa a colocar cronograma. Eu não sei se você sabe, mas para editar tem passo a passo. Eu ensino isso lá dentro do Poder da Autoria. Você vai começar o quê? Você vai curar suas fotos e você não vai editar foto, terminar, outra foto, terminar, outra foto, terminar. Se você tem 1000 fotos para editar, você vai passar, tem um passo a passo essa parada. A primeira tu vai fazer o quê? Ajustar só a cor. Brilho, está muito claro ou muito escuro. Brilho, todas elas. Beleza? Depois você vai olhar o enquadramento, a composição, o crop. Você não vai fazer o brilho, o crop, o pincel, o tratamento, foto por foto. Nós estamos em 2022. Existem técnicas mais velozes e mais precisas do que isso. Você vai fazer isso. Você vai fazer primeiro o brilho, depois o crop, depois os pincéis, depois sacou. Só que você vai fazer primeiro brilho em todas as fotos. Depois você vai voltar no começo. Aí você vai fazer o crop em todas as fotos. Aí você vai fazer o pincel em todas as fotos. E assim, em poucas horas, focado, sem ficar olhando Instagram, sem ficar olhando WhatsApp, você edita, finaliza e você não fica olhando foto por foto, dizendo, ai meu Deus, se eu colocar uma estrelinha aqui, ai meu Deus, se eu colocar um desfoquezinho aqui, ai meu Deus, se eu colocar um solzinho aqui num dia nublado, como é que vai ficar? Faz sentido? Tô destravando ou não tô destravando? Tô destravando ou não tô destravando? Conta pra mim aqui. Então, agilidade, horário, fluxo, passo a passo para você não ficar escravo. Quem já se sentiu escravo da edição? Quem já fez um curso de edição, aprendeu um monte de técnica louca, muito massa, só que na hora do vamos ver, você começa a ficar escravo da edição. Ao invés de melhorar, piora. Por quê? Porque você fica preso a querer mais, enfeitar. Que louco, né? Que louco isso. Então, não estou dizendo que você não tem que aprender a editar, você tem que aprender, mas você tem que aprender o processo como um todo. E editar não é enfeitar, é isso que eu quero que fique na sua cabeça. Editar é deixar o que já é bom melhor, não enfeitar. Na minha opinião. Faz sentido ou não faz sentido? Dica número 2. Fotografe com um Kelvin definido. Vocês sabem o que é o Kelvin? Balanço de branco. Pelo amor de Deus, se você se sente escrava como a Elda Carvalho, vamos destravar essa escravidão. 2022, não dá para ser escravo nada mais. Então o que você vai fazer? Você vai usar o Kelvin, White Balance, tá? Balanço WB, White Balance, ou balanço de branco. Você usa em Kelvin. Você define um balanço de branco e você fotografa tudo com o mesmo balanço de branco. Mas com uns, às vezes vai ficar amarelo, às vezes vai ficar azul, às vezes vai ficar verde. Se você estiver fotografando em RAW, não tem problema. Esse ajuste fino você vai fazer muito rapidamente na edição depois.
Agora, se você fica fotografando em balanço de branco automático, ou você fica mudando o balanço de branco o tempo todo, é muito mais difícil de você padronizar depois o balanço de branco. Você leva muito mais tempo na edição. Porque cada foto que chega com um balanço de branco diferente. Aí cada uma delas você tem que mudar lá a parada. No momento que elas vêm padrão. Você arrumou em uma e dá um Ctrl+C e um Ctrl+V para todas elas e arrumou todas elas. Aquelas que estão no mesmo ambiente, né? Ai, mas eu não consigo fazer as fotos da igreja igual as da festa. Não, são ambientes diferentes, luzes diferentes. Mas as fotografias no mesmo ambiente você consegue manter o padrão muito rápido. Você arruma o balanço de branco na fotografia da igreja, por exemplo, você dá um Ctrl+C e um Ctrl+V para todas as fotografias da igreja. O balanço de branco está resolvido. Você vai fazer um pequeno ajuste fino. Um ensaio, mesma coisa. No sol, padrão, mesmo balanço de branco. Fica mais fácil, tá bom? Mais um ponto aqui, beleza? Você precisa dominar a luz. Porque a edição, ela começa não na edição. Ela começa na... A edição começa na fotografia. Na hora de você clicar, lá no clique. Porque se você ficar usando luzes diferentes o tempo todo, se você errar a fotometria o tempo todo, uma hora tá claro, outra hora tá escuro, outra hora tá não sei o que, outra hora a luz é essa, outra luz é branca, outra hora a luz é amarela, outra hora a luz vem, ela é de um jeito, outra hora depois. Como é que você edita isso aí, cara? Você fica perdido. Tu entende? Porque aí você acha que o seu problema é na edição, aí você vai fazer um curso de edição, ao invés de melhorar, piora, porque aí você fica enfeitando. Então a edição começa na hora de fotografar. Se você compor direito a sua foto, você não precisa ficar fazendo um monte de crop. Se você usar uma luz certa e você fotometrar certinho, você não precisa ficar clareando e escurecendo a sua foto. Já chega pronta. Tu entende? Não é que chega pronta, ai meu Deus, o Kunz é foda, chega pronto. Não é que chega pronta a ponto de não precisar editar. Não é esse pronto que eu estou falando. O pronto que eu estou falando é o mais pronto possível. Saca? Alguém está perguntando, programa para edição, bem simples. Eu uso Lightroom, Adobe Lightroom, beleza? Nem uso Photoshop, é muito específico. Às vezes a gente usa Photoshop muito específico. Normalmente a gente edita 95% de todo o nosso trabalho no Lightroom. Beleza? Fechou? Então você precisa sacar isso. Mas as fotos de balada não tem como escolher a luz, como é que faz? Claro que tem como escolher a luz, cara. Foto de balada vai mudar as luzes da balada. Mas como é que você está iluminando sua foto? Você não está usando uma luz principal? Se você está usando uma luz principal, que luz principal é essa? É um LED, é um flash? Como é que é essa sua luz principal? Que balanço de branco você tem nessa luz principal? Porque para pensar, se você tem uma luz principal, a luz principal está iluminando o rosto e a pele da pessoa. Se a pele da pessoa está certo, se o fundo, a luz é vermelha, roxa, azul, amarela, lilás, não importa, é uma festa, está mudando o tempo todo. O que importa é que a pele da pessoa precisa estar certa. Isso é uma edição boa. O que é uma edição boa, Kunz? A edição boa é enfeitar. A edição boa é respeitar o tom de... Eu vou explodir sua cabeça agora, eu vou destravar essa parada agora, de uma vez por todas. Olha pra mim, o que é uma edição boa? Edição boa, na opinião do Kunz, é você manter o tom de pele da pessoa. Para pensar, você fotografa um negro e você clareia o tom de pele dele. Ele quer? Você fotografa um pardo e você clareia ou escurece o tom de pele dele. Você fotografa o Kunz alemão atravessado branco aqui. Você vai me escurecer, vai me deixar bronzeado. Pode até ser mais bonito bronzeadinho, né? Mas não é o que eu sou. Você deixar a Diana bronzeada, não é o tom de pele dela. Tu entende que não é o tom de pele dela? Então, você tem que respeitar o tom de pele das pessoas e você olha para uma edição se ela é bem feita ou não, quando o tom de pele da pessoa é respeitado. Você fotografa aquela pessoa e respeita o tom de pele dela. E se você for ver, gente, vocês vão ver que, às vezes, quando eu olho as fotos de um ensaio de um fotógrafo, às vezes o tom de pele da menina tá mais claro, mais escuro, mais não sei o que, mais verde, mais amarelo, mais... E eu me pergunto, qual é o tom de pele? Às vezes acontece, você tem aqui o tom de pele do rosto é uma cor e o braço, a mão, aqueles que são digitais tem outra cor a mão. Já aconteceu isso com vocês?
Ah, mas aí é culpa da maquiagem. Ah, boa! A Diana levantou um ponto. Vocês já fotografaram alguém que usou uma maquiagem muito pesada no rosto e quando você fotografa, o rosto fica de uma cor e o resto das peles fica de outra cor? Fica cor diferente? Ah, a culpa é de quê? A culpa é da maquiadora. Ela exagerou. Só que, se a foto ficar assim, a culpa é sua, porque você não corrigiu o que tinha que ser corrigido. Saca? Então, isso que a gente tem que tomar esse cuidado, pra gente deixar isso certinho, pra gente fazer essa parada acontecer. E isso que é edição. Edição não é enfeitar. Edição é ajustar. Como é que é? A maquiadora exagerou lá? A gente faz esse ajuste fino para isso não ficar exagerado. Espero que você tenha destravado essa edição. Então lembre, editar não é enfeitar. Editar é deixar aquilo que é bom melhor ainda. Então, fotografa em RAW, fotografa em balanço de branco definido. Cuidado para você prestar atenção na luz, na composição, para você não errar isso, para chegar em casa com a fotografia mais pronta possível e assim você perder o mínimo de tempo possível na edição e você ganhar produtividade, parar de ser escravo. Você tem um trabalho bem feito, bem editado, bem estruturado e entregue rápido para o seu cliente, para que esse cliente goste, te indica, deseje cada vez mais o seu trabalho e espalhe o seu trabalho para outras pessoas. E mais do que nunca, fazer o quê? As pessoas identificarem a sua autoria. As pessoas olharem e dizerem assim, isso aqui só pode ser foto do Kunz. Você já viu? Você já viu uma foto minha e disse assim, isso aqui só pode ser do Kunz? Essa foto aqui só pode ser do Kunz? Então, eu quero que você também tenha fotografias que as pessoas olhem e digam, meu Deus, isso aqui só pode ser da Diana. Isso eu chamo de autoria.